O que nós temos aqui? OpenAI e Broadcom anuncia colaboração estratégica para desenvolver uma placa de 10 GB para a OpenAI desenvolvida para acelerar a inteligência artificial. Essa parceria entre a OpenAI e a Broadcom para entregar um acelerador e um sistema de rede para a próxima geração de cluster de inteligência artificial. Então, deixa eu explicar aqui para vocês como que isso daqui funciona. Quando nós temos a nossa placa de rede aqui, a nossa placa de vídeo, desculpem. Deixa eu ver se tem mais notícia. Quando você tem aqui um cluster, o que é um cluster, tá? Um cluster é quando você tem vários dispositivos plugados em linha. Por exemplo, um cluster de placas solares. São várias placas solares ligadas em linha. Né? Um cluster de computadores. Você tem vários computadores conectados ali, funcionando como um só. Quando você trabalha aqui com inteligência artificial, você precisa do quê? Você precisa de GPU. E o que é precisar de GPU? Precisar de GPU é o que você precisa para fazer o processamento das informações, porque as inteligências artificiais que nós chamamos hoje de inteligências artificiais, que na verdade são as LLMs, que são as inteligências artificiais generativas, né? Porque a gente tem muito mais inteligência artificial do que só ChatGPT, Cloud, Gemini, etc. Nós precisamos para o processamento GPU, que é a placa de vídeo. Aquilo lá que a gente colocou, né, na placa para jogar videogame, para jogar jogos no computador, porque o processamento da GPU, né, a nossa vontade de ter gráficos mais rápidos e um frame rate gigantesco, criou uma tecnologia que processa milhões de dados por segundo, que é muito mais eficiente para cálculos e processamento de dados do que a nossa GPU, do que a nossa CPU, que é o nosso computador mesmo, né? A CPU seria ali o Intel, o AMD, etc., que a gente tem ali na nossa GPU. Então, a nossa vontade de gráficos muito rápido, velocidade de tela, frame rate gigantesco, criou aí um hardware que é rápido demais em processamento e cálculo, porque ele precisa colocar ali milhões de dados na tela. Esses milhões de dados na tela, ele faz com o quê? Ele faz com que a gente... com que as inteligências artificiais começassem a utilizar essas informações para justamente, né, processar a LLM, justamente para processar a inteligência artificial que nós chamamos hoje, que é Large Language Model, que é inteligência artificial, é um modelo amplo de linguagem, né? Ele utiliza ali um modelo amplo de linguagem para poder fazer esse processamento. Então, vamos dar uma olhada aqui na notícia. Vamos lá, olha. A OpenAI e a Broadcom vão co-desenvolver sistemas que incluem aceleradores de soluções Ethernet da Broadcom para expansão vertical e horizontal. Scale up, scale out. A Broadcom implantará hacks de sistemas de aceleradores de IA e redes com início previsto para a segunda metade de 2026, com conclusão até o final de 2029. Então, a notícia aqui de São Francisco, Palo Alto, 13 de outubro, fresquinha aqui, né? Ontem foi dia 13 de outubro, a OpenAI e a Broadcom anunciaram hoje, né, na data de ontem, uma colaboração para um acelerador de 10 gigawatts de IA personalizado. A OpenAI projetará os aceleradores e sistemas que serão desenvolvidos e implantados com parceria com a Broadcom. Ao projetar os seus próprios chips e sistemas, a OpenAI poderá incorporar diretamente no hardware
o conhecimento adquirido no desenvolvimento de modelos e produtos de ponta, desbloqueando novos níveis de capacidade de inteligência. Os hacks totalmente escalados com soluções Ethernet e outras tecnologias de conectividade da Broadcom atenderão a crescente demanda global por IA, com a implantação nas instalações da OpenAI e em data centers de parceiros. A OpenAI, deixa eu subir um pouquinho aqui, né? A OpenAI e a Broadcom já mantêm acordos de longa data para o co-desenvolvimento e fortalecimento desses aceleradores de AI. As duas empresas assinam um termo de compromisso para implantar hacks que incorporam os aceleradores de IA às soluções de rede da Broadcom. E aqui, abre aspas aqui para o Sam Altman, cofundador e CEO da OpenAI. A parceria com a Broadcom é um passo essencial para construir a infraestrutura necessária para liberar o potencial de IA e trazer benefícios reais para pessoas e empresas, né? E aí ele continua: desenvolver nossos próprios aceleradores contribui para o ecossistema mais amplo de parceiros que estão construindo a capacidade necessária para avançar a fronteira da IA e garantir benefício para toda a humanidade, fecha aspas. Diretamente, o que significa isso, gente? O que significa isso? Tá? Quando você tem aqui várias placas GPUs se comunicando, nós precisamos, ponto número 1, subir essa informação. Então, quando eu faço o start, né, de um super servidor ali, que ele nada mais é do que um equipamento ligado na luz, né, na energia. Então, você liga ele precisa carregar as suas placas, carregar os seus chips e precisa carregar também as memórias das suas GPUs, né, com as informações que estão no treinamento. O treinamento, ele é o quê? O treinamento, ele é incremental. Significa que todas as vezes que eu ligo o equipamento, de alguma forma, ou eu faço um reset numa placa, alguma coisa, eu preciso subir essa informação para lá. Ponto número 1. Ponto número 2. Lembra que eu falei do cluster? Que você pode ter aí um cluster de máquinas. Esse cluster de máquinas, ele está ligado, né? Esse cluster de GPUs, ele está ligado numa coisa chamada o NVLink, ou o Infinite Band. O que significa isso? Essa situação da Broadcom com a OpenAI, que você tem ali as suas GPUs e elas precisam se conectar uma com a outra, porque imagina o seguinte: você tem milhões de terabytes de treinamento e você não conseguiria colocar numa placa só. Você precisa colocar em várias placas. Sobe esse treinamento em tempo real. Só que essas placas precisam se comunicar entre si. E aí, o que acontece? A velocidade para comunicar uma placa com a outra, ela normalmente é muito lenta. É por isso que não dá, por exemplo, para você fazer um cluster da sua RTX 3060, 4080, 5080. Não, tem pessoas que estão testando esse cluster de placas domésticas, mas os clusters públicos ali, de grandes corporações, né, de grandes empresas, das Big Techs, eles já utilizam esse NVLink para poder fazer essa comunicação entre as GPUs. Uma vez que acontece essa comunicação com as GPUs, ela é muito mais rápida. Essa parceria da Broadcom com a OpenAI vai fazer com que eles desenvolvam não só um hardware que vai ter o treinamento dentro desses chips ali, eles vão desenvolver uma solução que você vai conseguir subir a sua instância já com essa informação lá e vai criar uma tecnologia própria para fazer essa comunicação entre as GPUs. Então, cada plaquinha de rede, quando ela comunica uma com a outra, eles farão aí essa comunicação de maneira mais rápida. Ou seja, lembra que a NVIDIA, lá no passado, ações, em primeiro lugar, a primeira empresa que passou de não sei quantos milhões, a maior empresa de comunicação, que não é uma empresa do consumidor final,
A NVIDIA ali, ela passou. Por quê? Porque eles precisam de GPU, muita GPU para inteligência artificial, e eles precisam dessa comunicação do NVLink ali entre as placas para você poder ter um cluster e poder colocar várias placas, dezenas de milhares de placas conectadas como uma placa só, para que ela possa processar o modelo. Essa comunicação, essa parceria da Broadcom com a OpenAI vai fazer com que a OpenAI e a Broadcom tenham uma solução própria. E essa solução própria ela vai ser mais rápida, o que vai fazer que a gente tenha mais velocidade de processamento. E não apenas isso, ela também vai baratear o custo para a OpenAI. Fazendo isso, ela vai baratear o custo para o consumidor final. A OpenAI, hoje a gente está falando aí que a grande maioria das nossas... Eu sei que o Google, o Gemini e o GPT, a gente tem ali um custo de $20, que talvez para um público dos Estados Unidos ou Europa ou Canadá não seja um custo tão alto, mas para nós aqui no Brasil, $20 mensais não é um valor tão barato, tão acessível assim. Então, acredita-se que com essa parceria, a gente passa a ter muito mais, ficaria muito mais barato, né? O desenvolvimento pela OpenAI e, obviamente, a OpenAI puxa o trem. Daqui a pouco a gente tem Cloud vindo atrás, daqui a pouco a gente tem o Google vindo atrás, fazendo a mesma coisa. Então, acredita-se aí que a inteligência artificial, com essa parceria da OpenAI com a Broadcom, vai fazer com que fique muito mais barato processar inteligência artificial. Gostou do vídeo? Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado. Notícias, tecnologia, IA e inovação todas terças e quintas ao 12:30, aqui no canal Espertos Tech.